Oiê! Vamos então para mais um vídeo da nossa série de estudos do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Então a gente vai iniciar pelo estudo do prefácio. O prefácio ele vem com um texto de mais ou menos 2 páginas, então eu fiz o estudo e anotei algumas questões aqui, algumas coisas que veio para mim, né, de reflexão daquilo que foi escrito ali. Então, ele começa com um trecho de Romanos que diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E essa frase, assim, eu acho que é muito fácil da gente se identificar com ela. Então, tem muitas atitudes que a gente gostaria de ter, que às vezes na hora a gente não consegue, né? Percebe no final do dia que a gente não foi como a gente gostaria de ter sido, não conseguiu ter a paciência, a tranquilidade que gostaria de ter tido. E vê que não deu, e aí percebe que o mal que não queria ter feito, esse sim a gente acabou fazendo, né? Então acabou sendo grosso, acabou se estressando, se irritando. Então, essa frase é uma frase que faz muito sentido, e o prefácio ele gira em torno dela. Então ele começa falando que é importante de que a gente tenha uma noção muito clara de quem a gente é e daquilo e qual é o nosso nível atual, assim, quais são as nossas atitudes de hoje, da semana, do ano, para que a gente consiga perceber a nossa melhora. Então, se eu não souber por onde eu comecei, quais eram as minhas atitudes, assim, se eu não souber o meu início com clareza, eu não consigo acompanhar a evolução do caminho. Então, é muito importante que a gente preste atenção em quem a gente é, quais são as nossas falhas, as nossas qualidades, para que a gente possa perceber quando a gente tiver uma melhora e uma evolução, porque eu não consigo perceber se eu deixei de ser, sei lá, impaciente, se eu não sei que eu sou impaciente. Não tem como eu ver quais atitudes eu tô melhorando se eu não sei quais são as atitudes que eu tenho no dia a dia e eu vivo no automático. Então, isso é um dos motivos porque a reforma íntima é muito importante e o autoconhecimento é muito importante. Porque se eu não me conhecer, eu não consigo perceber as minhas melhores, e ao longo desse texto a gente vai conseguir também entender melhor o porquê, ainda mais porque que é tão importante a gente saber quem a gente é no momento. Então, a nossa evolução, ela acontece aos poucos, ela vai sendo assim, de passinho de formiguinha, né? Pouquinho por pouquinho. E então é importante que nesse pouquinho a gente possa perceber esse pouquinho para que a gente possa ver avanço. Então, às vezes é melhor no caso de uma planta, se a gente tirar a foto, ai, tá incomodando isso aqui. Se a gente tirar a foto da planta todos os dias, a gente vai conseguir perceber o crescimento dela, por mínimo que seja. Agora, se a gente deixar para olhar sem ter esse registro, a gente dificilmente vai conseguir perceber os pequenos avanços que a planta vai dando até que ela realmente fique grande. Então, para a gente não se desanimar no processo de que a planta realmente está crescendo e achar, sei lá, jogar fora, essa planta está crescendo, vou jogar fora, né? Vou pegar outra, vou pegar uma pronta, alguma coisa assim. É importante, então, que a gente tenha esse acompanhamento de perto, né? E já se a gente não olhar, isso gera um menosprezo, gera um sentimento de impotência. Então, se a gente realmente não perceber o pouco que a gente faz, isso parece que a gente não tá fazendo nada. E aí vai aumentando aquele sentimento de que, eu não tô melhorando, eu sou sempre igual, eu não melhorei em nada, não evolui em nada, eu vivi uma vida inteira e não fiz nada. Por que que eu acho isso? Porque eu não parei pra reparar nas coisas que eu fiz, nas pequenas. Porque nem só de grandes feitos se é feita uma vida e se é feita evolução. E aí que ele traz que a única coisa que pode nos dar certeza de que a gente tá no caminho certo é a gente fazer alguma coisa em torno da nossa ascensão espiritual, ou seja, fazer algo que trabalhe a nossa moral e trabalhe o nosso espírito. Aí só ganhos e metas materiais não vão nos trazer uma sensação de realização no final. Até podem dar uma certa sensação,
Mas aí fica assim aquela coisa de depois de conseguir, e agora? O que eu faço com isso? Agora, quando a gente procura se melhorar, essa melhora que a gente teve sempre vai ser útil. Mesmo quando eu alcançar aquilo, a sensação, o bem-estar, ele permanece. Ele é estável, diferente de um bem material. Se eu vivo a minha vida inteira para comprar uma casa, depois que eu tenho a casa, é claro que existe um conforto, existem coisas boas, mas eu morro e o que eu fiz da casa, né? O que acontece com a casa depois? Não permanece comigo. Agora, tudo que eu faço para mim e para o meu espírito, para minha melhora, isso sim permanece entre vidas ao longo do tempo e faz bem para mim e faz bem para os outros também. Traz uma real sensação de realização. Só que aí a gente tem que seguir nesse caminho, né, de busca pela espiritualidade, pela melhora, pela reforma íntima. A gente tem que seguir nesse caminho com constância, mas a gente tem que ter muito claro na nossa mente de que esse caminho nunca vai ser fácil. Então, a gente vai precisar de muita coragem e muita força para enfrentar todos os desafios que vêm junto desse caminho da espiritualidade. E não é só o caminho de, eu vou ser um grande médium, eu vou ser uma grande pessoa, uma pessoa muito famosa, assim, nesse meio, que vai trazer desafios. No momento em que tu estiver fazendo algo por ti mesmo, tu já vai atrair espíritos, enfim, o que for, energias negativas que não vão querer que tu avance, que tu melhore. Então, para te conseguir chegar nisso, vão ter desafios e vai ter dificuldades no caminho. Então, por isso que é muito importante ter muito claro aonde a gente quer chegar e saber que vão ter desafios para a gente poder manter a coragem e a força de seguir em frente. Mas não achar em momento algum que vai ser fácil, porque se não foi fácil para Jesus, que era Jesus, o que resta para nós meros mortais, né? Só que ele fala também que, apesar de a gente ter essa certeza que é difícil, a gente não deve perder a esperança de conseguir. Então, não deve pensar, vai ser difícil, não vou tentar. Porque não tentar não facilita. Tu vai continuar tendo desafios, só que eles não vão estar te levando para lugar nenhum. Tu não vai estar indo, tu vai estar perdido, vai estar a esmo. Então, digamos assim, eu quero chegar num certo lugar atravessando, indo por um rio. Eu posso ir sem remar, deixar a água me levar, ou eu posso enfrentar o desafio de fazer a força de remar, e aí sim eu vou conseguir chegar onde eu quero. Agora, se eu deixar para a água me levar, a água pode me levar para qualquer lado. E não necessariamente aonde eu vou chegar é aonde eu quero ir. Então, tem o esforço do desafio, mas tem a recompensa, que é seguir direto para o seu caminho. Pode até ser que, deixando a água me levar, eu tenha, assim, algum avanço, eu vou ir para frente, eu não vou ficar parado no meio do mar. Mas, primeiro, que demora muito para chegar, segundo, que eu posso ficar dando voltas e voltas e, no fim, acabar me afastando mais do que conseguindo chegar onde eu quero. Que é exatamente o que acontece quando a gente deixa de procurar o caminho do bem. A gente acaba fazendo mais besteira, acumulando mais débitos, fazendo mais coisa errada, e aí a gente continua tendo que melhorar. A questão é que a gente vai demorar mais e se perdeu no meio do caminho. Então, ele fala de que não tem como a gente melhorar sem esses desafios. E esses desafios são justamente o que nos deixam mais fortes e nos ajudam a chegar onde a gente quer. E ele deixa muito claro que recomeçar faz parte do processo. Então, ele não é um processo contínuo. Então, a gente vai ter momentos onde a gente vai cair, mas é importante que a gente levante. E que não tem problema cair, não tem problema parar, não tem problema. Isso vai acontecer, nada é contínuo, são ciclos. Então, vão ter momentos em que vai estar difícil e talvez a gente não consiga manter a constância, se perca no meio do caminho, mas o mais importante é voltar para ele. Então, ele traz aqui que não tem problema nenhum recomeçar. Isso é o normal, é o certo. Inclusive, a reencarnação é um recomeço. No momento que a gente vem e reencarna, a gente tá recomeçando, a gente tá tendo uma nova chance. E é só a gente seguir e não deu, vamos de novo. Assim como a gente reencarna várias vezes. Não foi dessa, vamos na próxima e cada vez melhor.
Ele traz que a gente vai ter momentos de cansaço, vai ter momentos de carência, vai ter momentos de desmotivação, e é importante que apesar desses momentos, apesar desses sentimentos todos, a gente faça sem motivação, a gente faça cansado, a gente faça carente, que a gente faça. Porque esperar o momento onde as coisas vão dar certo, onde eu vou estar com uma super vontade, onde eu escolho estudar espiritismo e eu quero ir na casa espírita uma vez por semana, por exemplo, tá? Não tô dizendo que esse é o certo, que essa é a base, mas é um exemplo. Então, eu defini que pra mim, no meu avanço espiritual, eu vou ir na casa espírita uma vez na semana e vou lá ajudar, vou dar uma palestra. E vai ser fácil ir na casa espírita toda semana? Vai ser fácil montar uma palestra toda semana? Não vai ter dias em que eu vou estar super inspirada pra montar uma palestra e vai ter dias que eu não vou estar com a menor vontade de olhar pra cara de outra pessoa. E eu tenho que ir tanto no dia que eu tô bem, quanto no dia que eu não tô, sabendo que o que importa é que eu tô seguindo no caminho e que vão ter dias bons e dias ruins, e estar lá em todos eles é muito importante. Então ele fala que... O que mais? Através da angústia também, a gente tá fortalecendo a nossa mente, né? Através das dificuldades a gente vai ficando mais forte. E desde que a gente não desista, a gente vai conseguir. Existe uma coisa que é um fato. Tentando, a gente consegue. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas a única coisa que garante que a gente vai conseguir é tentar. Se eu deixar de tentar, eu tô garantindo que eu não vou conseguir, porque eu não tô tentando. Então, saber que só o fato da gente estar fazendo já garante esse sucesso, não imediato, mas garante que eu tô no caminho e que eu vou conseguir, já dá uma motivada também. Então, vamos seguir que vai dar certo. Outra coisa que ele traz. Não vai estar sendo possível nessa encarnação nos tornarmos Jesus Cristo, anjos, e essa vibe assim que a gente vê de espíritos superioríssimos não vai estar rolando pra ninguém nessa encarnação. O que vai acontecer é que a gente vai melhorar, a gente vai estar num caminho de ajuda ao próximo, de caridade, de autoconhecimento. A gente pode ter um avanço imenso, assim, fazendo, digamos que eu faça tudo certo dentro do que eu consigo. Mesmo assim, eu não vou virar um anjo, porque senão eu estaria saltando de um nível para outro nível muito acima. E não é assim que as coisas funcionam, as coisas têm um processo e têm um tempo de acontecer, né? Então, por conta disso, da gente não dar saltos evolutivos, a gente não vai virar um ser angelical nessa existência, não vai dar. Porém, isso não significa que não vale o esforço da melhora. A melhora é o caminho para chegar lá, só não vai ser nessa existência. E isso tira um peso, né? Porque se eu sei que eu não vou ser igual a Jesus Cristo nessa existência, eu já não preciso me cobrar de agir exatamente igual a ele. Então, eu sei com as minhas condições o que eu posso melhorar e o que eu não posso. Eu me cobrar ser mais do que é possível ser, simplesmente é torturante, não melhora nada. Então, é igual eu querer construir uma casa em 2 dias. Consigo construir uma casa em 2 dias? Impossível. Não é possível construir uma casa em 2 dias, uma pessoa sozinha, ainda mais com os conhecimentos que eu tenho. O que eu posso fazer para construir uma casa? Estudar muito, fazer uma faculdade, sei lá, um curso, um curso, pode ser, procurar pessoas que saibam construir casas para me ensinar, para me dar dicas, e aos poucos começar a construir a minha casa. A primeira casa que eu construir vai ser perfeita? Não vai. Aí eu vou lá e vou construir de novo, e de novo, e de novo, até que eu consiga construir uma casa, de fato. E mesmo assim não será em 2 dias. Então, é um processo, exige estudo, exige auxílio de quem sabe mais do que a gente e exige tempo. E esse exemplo é perfeito para o espiritismo. Então, a primeira casa, a primeira existência não vai dar certo. Mas eu vou continuar me esforçando e talvez na segunda já dê melhor. Na terceira vai ser melhor e na quarta é melhor, até o dia em que eu conseguirei construir uma mansão e ser um espírito de luz, né? Completamente, assim, evoluído. Completamente não, mas mais perto, né? Então,
Por isso que nessa existência não dá pra, né, pular pra construção da casa perfeita, mas dá pra gente fazer um barraquinho bonitinho com muito esforço. A gente não vai conseguir alcançar tudo aquilo que a gente gostaria. Claro, quando a gente coloca, no caso, por exemplo, a felicidade total, eu ser completamente feliz, porque esse é o preço que a gente paga pelos caminhos que a gente escolheu em outras existências. O fato de estarmos aqui na Terra é porque estamos num processo de evolução e todos nós contraímos débitos em outras existências. Sendo assim, não seria justo de que a gente conseguisse ser plenamente feliz imediatamente sem pagar os nossos débitos. Então, como tudo que a gente planta, a gente colhe, se em outras existências eu plantei coisas ruins, é justo que nessa eu colha só coisas boas? O que eu posso fazer nessa é colher as coisas ruins que eu plantei e lidar com elas. Porém, enquanto isso, eu vou plantando coisas melhores, para que no futuro eu possa colher coisas melhores. Deus também não faz com que a gente colha todas as coisas ruins de uma vez. A gente colhe umas boas, aí colhe umas ruins. Só que colher só coisas boas depois de ter plantado coisas ruins, só não faz sentido, só não é justo. E Deus é justo e perfeito, então é por isso que a gente, apesar de tudo, por melhor que a gente seja nessa existência, a gente ainda tem muita dificuldade e muito trabalho e muitos desafios. Então, o preço que a gente paga por ter feito as coisas, não ter seguido de um caminho certo em nossas existências, ou nessa mesmo, né, machucando os outros, seja da forma que for, o preço é todos os problemas e desafios que a gente enfrenta nessa vida atualmente. Então, ninguém é 100% feliz e nem será nessa existência, porque a gente tem coisas a pagar, débitos a pagar. Porém, e ele traz aqui que nas todas as nossas áreas da vida, a gente até pode ter coisas muito boas, só que em todas elas a gente vai enfrentar desafios em algum momento. Então eu posso ter um gato muito legal, muito querido, só que talvez em algum momento ele me faça alguma coisa que não seja legal, ele fique doente, alguma coisa assim, e eu vou lá, trato dele, cuido dele e vida que segue. Mas sempre vai ter uma coisinha difícil, uma dificuldade ali no meio da vida pra a gente ter que lidar, evoluir e lidar com os desafios. Ele fala que a lei de Deus, ela condena a morte do pecado e não do pecador. Porém, a dor da evolução acompanha esse processo e se a gente não aceita, isso só gera mais enfermidades e desamor. Então, o objetivo de Deus com todos os desafios não é acabar com a gente, é acabar com as nossas partes que ainda estão em construção e que não são tão boas. Então, é acabar com os nossos padrões de atitudes que fazem com que a gente contraia mais débitos e que a gente não seja tão bons uns com os outros, né? Não esteja no caminho da perfeição e da moral mais elevada. Então, tudo isso, todos esses desafios que a gente passa, tudo isso de dificuldade, é para que a gente possa nos melhorar e aos poucos ir limpando o nosso espírito dessas coisas ruins e dificuldades que a gente tem. Então, ele traz que a reforma íntima é uma coisa que a gente deveria usar nesse caminho, só que a gente muitas vezes acaba usando a reforma íntima para se autopunir. Então, começa a ver que tem dificuldades, começa a ver que não tá conseguindo agir como gostaria, que não tá sendo perfeito, que não tá fazendo tudo exatamente como diz o Evangelho, e acaba usando a própria reforma íntima como um meio de autopunição e desamor. Então, eu sou uma pessoa que faço muito isso. Então, eu quero ser uma pessoa calma. E aí, eu espero que nos piores momentos da minha vida eu esteja calma. Não vou estar. Não cheguei nesse nível. Então, eu usar a reforma íntima desse jeito, eu tô usando errado. Eu tô gerando mais angústia pro meu corpo. Então, tudo que ele traz aqui nos leva a perceber, então, que essa evolução, ela é demorada, ela é lenta. Eu não vou ser sempre boa. Eu não vou ser sempre perfeita, por mais que eu esteja estudando. Mas eu tô no caminho e o meu melhor não vai ser perfeito. Então, o livro traz, né, algumas palavras de conforto, de discernimento, para que a gente possa lidar com esse processo de reforma íntima
sem se martirizar, sem se cobrar tanto e poder ser algo mais leve e mais tranquilo. Ele traz algumas histórias, algumas narrativas ao longo do livro que são de experiências do plano espiritual, né, verídicas, que foram vividos no Hospital Esperança, eu acho que era o nome que estava escrito aqui, para que a gente possa ter esses exemplos de aprendizado e exemplos, né, de o que fazer, como acontece, como é a vida real. E ele traz que a gente possa manter os nossos esforços no trabalho, por menor que ele seja. Então, por menor que seja o meu esforço, desde que eu esteja fazendo algo, é melhor do que desistir e ficar parado. Qualquer trabalho que a gente escolha para fazer no plano espiritual, nesse quesito de autoconhecimento ou de melhora, de auxílio ao próximo, nenhum trabalho é exclusivo e só eu posso fazer, só eu, Gabriela, posso fazer essa missão que eu tenho aqui para cumprir, esse meu objetivo. Eu não sou a única. Porém, é uma oportunidade que eu tô tendo, né? Ou que, no caso, que a pessoa que escolheu vai estar tendo, e vale o esforço de tentar conseguir, né? De chegar lá. Então, Deus não vai colocar um único mensageiro para entregar a mensagem, mas feliz daquele que for o mensageiro que aceitar essa tarefa de entregar a mensagem de Deus através de atitudes e de ações e de se auto-melhorar, né? Então é isso, o prefácio do livro fica um pouco extenso, mas eu queria, né, ler trecho por trecho pra gente poder refletir sobre isso juntos. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!